O tema é: quem são as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11? Quem são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11? Então, vamos lá. Eu dei bem-vindo aqui ao reverendo Amaury. Pastor Juliano, bem-vindo. Muito obrigado, pastor César. Conhecer também o pastor Amaury, prazer. E tenho certeza que será um debate onde todos que nos ouvem, né, irão crescer aí na graça e no conhecimento e aprender um pouco no desdobramento deste programa. Bom, quem são as duas testemunhas? Eu vou começar com o reverendo Amaury. Reverendo Amaury, qual a sua opinião inicial sobre o tema? Tá. Vamos lá. Nós temos essa passagem de Apocalipse e, como sempre, nós temos em Apocalipse a abordagem literal e a abordagem simbólica. A minha interpretação desse texto vai para a abordagem simbólica. Eu entendo que as duas testemunhas, elas fazem coro com uma concepção dentro já da Escritura, né, sobre do depoimento, da fala de duas testemunhas como sendo testemunho verdadeiro. E o texto vai nos dizer que são duas testemunhas, nesse sentido de que é o testemunho da verdade quando são duas testemunhas. E a natureza do testemunho que essas duas testemunhas dão é similar à natureza do testemunho de Moisés, quando ele reporta o tipo de sinais que ele faz, relacionando os sinais que a testemunha faz com os sinais que Moisés fez. E quando relaciona o testemunho ou a natureza dos sinais com a natureza daquilo que Elias fez. Então eu não sigo o caminho da literalidade nesse texto. Eu entendo que esse texto ele pinta um quadro, ele pinta uma cena, e tem nele, como, né, sempre em Apocalipse, você tem um quadro que tem a ideologia, você tem o quadro é símbolo de uma verdade. Nós não podemos olhar para esses quadros que João pinta, colocando detalhes e tentando achar esses detalhes na história. Então, esse ideograma de João, ele aponta para o testemunho da igreja, o testemunho verdadeiro, que o que a igreja faz tem a mesma natureza do que Moisés fez no Velho Testamento, e o que a igreja faz tem a mesma natureza do que do que Elias fez no Novo Testamento. Então, esse é o testemunho da igreja, esse é o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Isso aponta para aquele fato, quando Jesus manda de 2 em 2 os discípulos, a ideia dos apóstolos de 2 em 2, e agora Cristo envia a sua igreja dizendo a ela: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações. Então, o que o texto está narrando é o testemunho da igreja desde a ascensão de Jesus até a volta de Cristo Jesus. Então não são pessoas. Não são indivíduos, literalmente, são pessoas, mas a igreja como um todo, o testemunho do Evangelho na Terra. Ok. Pastor Juliano, como você enxerga quem são os dois testemunhos de Apocalipse 11 e por quê? Pastor, eu entendo que o livro do Apocalipse, ele tem uma interpretação futurista, apesar de nós sabermos que alguns interpretam de forma idealista, espiritualizando, né, todo o livro. Outros entendem de uma forma preterista, que todo o Apocalipse se cumpre até o ano 70 depois de Cristo, e outros defendem uma ideia historicista, que o livro do Apocalipse ele está se cumprindo paralelo à história. Ao meu ver, entendo o livro do Apocalipse futurista, a visão, porque o próprio livro ele divide em 3 partes: as coisas que viste, capítulo de número 1, Cristo glorificado; as coisas que são, e Jesus disse isso para João, as coisas que são, capítulo 2, capítulo 3, aquilo que ocorria às 7 igrejas da Ásia; e as coisas que brevemente irão acontecer, de caráter futuro. Eu entendo que no livro do Apocalipse existem símbolos, mas a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por exemplo, Apocalipse capítulo 17, versículo de número 15, vai dizer que as águas são simbolizadas por povos. A besta que sobe do mar, a besta fala de poder, é um poder que emerge subindo de meio aos povos. Então o próprio livro do Apocalipse com a Bíblia você consegue interpretar. Eu consigo entender que são duas pessoas que estão dentro do período tribulacional, e eu não consigo dizer que é a igreja, por exemplo, as duas testemunhas. Eu não vejo dessa forma, não vejo Antigo e Novo Testamento, porque o texto é muito claro aqui. O texto não está falando de símbolos aqui neste momento o texto ele é completamente literal, porque fala de 3 anos e meio,
não é a igreja testemunhando no mundo todo, porque nós temos dentro do contexto, na Santa Cidade, a Santa Cidade é Jerusalém, isso nós estaríamos restringindo a igreja somente dentro de Jerusalém, o que ao meu ver seria um erro. Outro ponto interessante também é que os sinais de Moisés e Elias, que são parecidos em harmonia, em simetria, a igreja em si, ela não tem esse sinal de Moisés e Elias, porque quando João quis ter o sinal de Elias, Jesus deixou bem claro que a igreja já não tem mais essa finalidade e objetividade de fazer fogo descer do céu, como João queria com os samaritanos. Então eu não vejo a igreja lançando fogo em ninguém, e muito menos fechando o céu com aqui o sinal de Elias. Então, ao meu ver, a princípio, eu entendo que são duas pessoas. Não vou aqui defender quem são, porque a própria Bíblia se cala. Nós temos inferências, Moisés e Elias, outros vão dizer Elias e Enoque, mas ao meu ver são dois judeus com base no texto de Zacarias, mas no decorrer do programa nós vamos trabalhar isso melhor. Mas para mim são duas pessoas, não é a igreja e nem Antigo e Novo Testamento. Ok. Bom, vamos lá. Pastor Amaury, se são duas pessoas, se essas duas pessoas não são literais, não são personalidades, né? Como é que o senhor explica o fato deles serem mortos? Tá. E depois ressuscitados? Uhum. Então, assim, para mim, né, o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele precisa ser compreendido no propósito do livro, né? Ele é uma literatura apocalíptica, e a literatura apocalíptica, por si só, ela é cheia de ideogramas, né? Ela é cheia né? Você tem aqui uma característica de um determinado tempo de literatura, ela é cheia de símbolos, e todas as vezes que nós não entendemos a linguagem, as parábolas, né, que são pintadas em cada quadro que é montado, né, se nós formos ler esse tipo de literatura tentando encontrar cronograma e não ideograma, nós vamos ter problemas nele. Assim, quando nós vamos olhar aqui para a narrativa da história, o quadro todo que ele pinta, né, no quadro ele tem que as testemunhas recebem um poder, uma autoridade, pregam, proclamam, e o objetivo do livro de Apocalipse, aí nisso eu tenho uma interpretação mais de um ponto de vista da batalha espiritual do que da escatologia. Eu acho um equívoco ler Apocalipse pensando na mensagem de Apocalipse só ou com uma ênfase na escatologia. Apocalipse não foi escrito com o objetivo de desvendar o futuro. Apocalipse foi escrito com o objetivo de confortar, consolar e encorajar a igreja debaixo de um ambiente de perseguição. Em momento nenhum você vê Jesus preocupado em desvendar o futuro. Aliás, quando os discípulos perguntam para Jesus na conversa antes do arrebatamento: Senhor, será esse o tempo em que restaura o reino? Jesus vira e diz: não vos compete conhecer tempos e épocas. Ou seja, esse não é um tipo de revelação que Jesus está interessado em dar à igreja. Pelo contrário, ele diz aos discípulos: a vocês cabe ter poder para testemunhar. Vocês receberão poder, fiquem em Jerusalém, e aí vocês serão testemunhas. Então, não há esse objetivo em Jesus de ficar desvendando tempo e época. O objetivo do livro de Apocalipse é uma igreja perseguida, é uma igreja que está sendo massacrada por um poder do Império Romano, que é um gigantesco dragão atacando a igreja, que é como um cordeiro, e aqueles cristãos estão ali debaixo desse massacre, dessa opressão toda, e Jesus está escrevendo aos discípulos, ou à igreja daquele contexto, para dizer à igreja acerca da batalha que ela enfrenta, contra quem ela está lutando, e o aspecto escatológico é quando o livro de Apocalipse desvenda o final da guerra. Quando Jesus falou para João lá na ilha de Patmos, para pegar lá, começar a anotar, começar a escrever, isso é o capítulo 1, ele fala: escreve as coisas que viste, as que são, as que ainda vão acontecer depois destas. Não seria isso Jesus falando: escreve o que vai acontecer no futuro? Então, olha só, escreve as que são. Né? As que estão acontecendo. As que estão acontecendo. As que hão de acontecer depois destas é exatamente o que eu disse, é o final da batalha. Então, Ou seja, é o desfecho da batalha. Sim, então, mas é futuro. Então, mas a preocupação de Jesus ao escrever não é desvendar o futuro,
é ensinar os cristãos a lidar com o presente. É ensinar aquela igreja sofredora a lidar com aquele sofrimento. Então, ele vai dizer, olha, as testemunhas, elas terão autoridade, elas receberão poder, elas enfrentarão o inimigo na batalha. Haverá um momento no futuro, na história, em que o testemunho vai ser aparentemente calado, morto. Você vai ver um paralelismo do que acontece com as testemunhas, do que acontece com Jesus. Ele vem, faz o ministério, proclama, prega, no final morre, ressuscita e é assunto aos céus. Você vê a mesma ideia, que é, olha, tem um tempo do êxito, do avanço, da conquista, haverá um tempo de confronto, de perseguição e angústia. E Jesus, no sermão escatológico, fala, haverá uma grande tribulação como nunca houve. Ou seja, esse morrer é exatamente o correlato da grande tribulação que Jesus fala no seu sermão escatológico, que ele disse, se o tempo não fosse abreviado, nem os escolhidos suportariam. Então, é aqui a morte, a ressurreição, você vai perceber lá no texto, que culmina com a volta de Jesus. Ok. Pastor Juliano, como é que o senhor defende que são duas pessoas, né? Não nominando essas pessoas? Como que dá para dar personalidade às duas testemunhas com base nos fatos apocalípticos? É porque o próprio texto, né, em si, numa leitura simples do texto, fica bem claro que essas duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, quando fala as duas oliveiras, é porque Zorobabel e Josué, filho de Josadá, que são tirados do fogo, em Zacarias capítulo 4, lá eram duas pessoas. E o mesmo termo aqui é usado, duas oliveiras. Lá eram dois judeus, um para a reconstrução do templo e o outro na ordem levítica, que era um sumo sacerdote para os sacrifícios, em um tempo depois do cativeiro. Logo entende-se que o texto ali trabalha com duas pessoas com objetivo. Aqui são duas testemunhas também, mas com um outro objetivo. Nessa simetria com Zacarias 4 fica evidente que são duas pessoas. Outro ponto que me chama a atenção é o seguinte: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os seus inimigos. Aqui não pode ser igreja, a igreja não trabalha dessa forma. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Agora, o interessante de observar é o versículo de número 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, vencerá e os matará. Ora, a igreja morre? A igreja preservada, seja ela na tribulação ou fora da tribulação, e não importa. Então, você fala sem ter nenhum remanescente? Sem ter nenhum remanescente, ao ponto de vista do pastor, ali é a igreja. A igreja é vencida, então, pelo inimigo? Não foi isso que Jesus disse. Então aqui a igreja é vencida e a igreja morre. Então são duas pessoas, o texto é muito claro. Essa ressurreição aqui, se nós for simbolizar e espiritualizar tudo, o livro do Apocalipse ele perde todo o sentido. Outro ponto que o pastor erra em sua interpretação, quando o senhor faz referência de Atos, quando os discípulos perguntam quando o senhor vai restaurar todas as coisas, quando diz de dia e hora não vos compete saber, é o dia da volta de Jesus. Isso não está falando das coisas futuras. Foi revelado para João as coisas futuras e nós temos sim Jesus revelando para nós, por exemplo, novos céus e nova terra. Nós temos o milênio sendo revelado. Nós temos a ira de Deus dentro do período tribulacional. Isso claramente foi revelado para João. Então, usar esses textos é fazer uma exegese. O texto de Atos que o irmão cita, até mesmo de Mateus, que não vos compete saber o dia e nem a hora, era o dia da volta de Jesus. Mas foi revelado claramente para João que essas coisas brevemente vão acontecer. Todas elas, em ordem cronológica, foram reveladas no livro do Apocalipse. Pastor, boa pergunta que o pastor Juliano levanta aqui, se as duas testemunhas são, na verdade, a igreja, elas estão representadas na igreja. Aí o senhor trabalhou Mateus 10, que Jesus mandou de 2 e tudo mais. Não sei, não entendi ainda, mas o senhor usou Moisés e Elias, quer dizer, o senhor pensou da antiga aliança dois ícones, né? Moisés e Elias, parecendo que a personalidade das duas testemunhas tem a ver, um com Moisés, outro com Elias, mas não lhes dá uma personalidade. No fim é a igreja. Se é a igreja, como é que fica diante do versículo 7? Se é a igreja, ela vai morrer, a igreja inteira vai perecer, e aí depois ela ressuscita. Como é que fica o lance do arrebatamento? Como é que é essa questão? Tá. O capítulo 13 de Apocalipse fala que a besta vai pelejar contra os eleitos e vai prevalecer. O texto é claro em dizer lá, essa perseguição, essa hostilidade do mundo
contra a igreja, ela vai crescer e vai caminhar o tempo todo. Você vai ter, no sermão escatológico de Jesus, a situação vai se agravando até se tornar insuportável e Jesus voltar. Você tem... Então, mas antes de Jesus voltar, vai morrer todo mundo, então, da igreja. Aí é o problema. É o versículo 7. É o problema. Quando você tem um quadro, e no quadro você tem um ideograma, se você olhar para um ideograma com o mesmo olhar que se olha para... quando se olha para uma história, entendendo que é uma alegoria, né, você começa a querer achar em cada detalhe da cena montada significado. Mas o ideograma é diferente, completamente diferente da alegoria. O problema de quem critica a interpretação idealista é que ele confunde idealismo com alegorismo, né? É totalmente diferente. O ideograma é que a cena, o quadro, tem uma ideia. Isso é um método de comunicação do mundo antigo. Isso é um método usado entre os egípcios, entre os sumérios, até os incas. Mas na Bíblia é só aqui em Apocalipse? Não, você tem a mesma metodologia, é usada também em alguns quadros que são mostrados no Velho Testamento, né? Você vai ver nas visões de Daniel, com quanto ele está mostrando a história, mas ele pinta um quadro. Você não consegue entrar, né? O dente do animal significa isso, a unha do animal significa isso. Ou seja, você tem uma ideia geral e aquele quadro desenhado aponta o sentido da história, né? Então, o que o texto aqui faz é a mesma coisa. Ele desenha um quadro e o quadro aponta o rumo da história, né? A mensagem de Apocalipse, ela quer dizer... ela quer apontar o controle de Deus sobre os fatos da história. O centro do livro de Apocalipse é o trono de Deus. A imagem central de Apocalipse é Deus assentado no trono governando a história. E Deus está dizendo para a igreja que a história não está desgovernada. Mas conquanto, né, o inimigo se levante contra o testemunho, quando, né, você tem no quadro as testemunhas pregando, não é que a igreja vai derramar fogo sobre os inimigos e vai matá-los, não. Ele está dizendo que durante um determinado tempo o testemunho prevalecerá. Com fogo. O testemunho crescerá. A ideia aqui a gente tem que pegar, é o que eu estou dizendo. Você não pode olhar para cada detalhe. Não é uma alegoria, é uma ideia. Mas, pastor, mas aí... Né? Senhor, alegoria, sim. O fogo seria fogo. Então, mas aí a gente olhar para a Bíblia, né, como pastores, e a gente falar para a audiência, seja lá qual audiência for, estou falando da audiência aqui desse programa, estou falando a audiência, o senhor tem sua audiência na sua igreja, ele tem a dele. E a gente falar assim para as pessoas, olha, você não pode olhar para a Bíblia achando que aquilo é aquilo, né? É complicado para um pastor, não é? A gente falar, olha, quando você lê a Bíblia, lá está escrito 2, mas não são 2, entendeu? O todo não é todo, tudo não é tudo, 2 não são 2, testemunhas não são testemunhas. Não é. Então, como se a gente crê na literalidade da Bíblia, como é que fica lá Timóteo 3,16, a Bíblia não é a palavra, como que é? Então, não dá para confiar literalmente no que está escrito no Apocalipse? Não é isso. Nós não podemos confundir interpretação histórico-gramatical com literalismo. No histórico-gramatical, nós precisamos, ao aproximar do livro, entender o estilo literário do livro. Isso é a regra gramatical. Eu não posso ler uma história que ilustra uma verdade, eu não posso entender a metáfora como uma literalidade. Você é uma rosa. Não, eu vou interpretar literalmente. Você é uma rosa. Não, é uma metáfora. Eu estou dizendo para a mulher que ela é uma rosa. Mas ou seja, a interpretação histórico-gramatical, eu tenho que entender literalidade aonde está sendo feita uma narrativa literal histórica. Aonde tem um estilo literário apocalíptico, o estilo literário apocalíptico, ele é por si só cheio de quadros, cenas que apontam para as verdades. Pastor Juliano. Eu não concordo. O irmão, 2 minutos atrás na sua fala, com todo respeito, pastor, diz o seguinte, que o livro do Apocalipse é Deus nos mostrando que ele está no controle dessa história. Mas essa história, dentro do ponto de vista do irmão idealista, aqui não tem história. Então o irmão não é historicista, mas parece que o irmão, em alguns momentos, é historicista. E aí fica uma interpretação confusa,
porque quando nós queremos fugir da realidade do texto, nós começamos a pegar palavras e aí simbolizar palavras com algumas coisas, mas as outras ficam perdidas. Ao meu ver, o texto ele está muito claro, não há como fugir disso. Até mesmo quando fala das duas testemunhas, em termos linguísticos, a palavra testemunha como Marte aparece para Estevão, aparece em Hebreus 12, quando diz: nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Não é de pessoas que estão em nossa volta, as testemunhas é as que estão em Hebreus capítulo de número 11, que também morreram por um testemunho. Aqui não cabe à igreja, numa leitura simples, aqui não precisa de consultar os termos linguísticos, termos simples, lendo o texto, fica muito claro que isso acontece. Até também é dito aqui: e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. A igreja tem essa finalidade de pregar somente por 3 anos e meio. Onde na Bíblia isso se dá? Outro ponto também que vale a pena completar aqui: e jazerão, no versículo 8, os seus corpos mortos na praça. E essa praça nós vamos simbolizar também da grande cidade. A grande cidade na Bíblia é Jerusalém. Outro ponto, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. O próprio texto, ele coloca quando é espiritual, está simbolizando que Jerusalém é Sodoma e Gomorra, mas é a santa cidade. Então, ao meu ver, esse tipo de interpretação acaba sendo até irresponsável, porque aquilo que me convém eu vou alegorizar, e o irmão disse que não é uma alegoria, é uma alegoria. O método idealista alegoriza alguns termos aqui. O milênio, 1000 anos, não é 1000 anos, mas aí a ressurreição lá, aí tem que simbolizar também. A ressurreição é o novo nascimento. Então, fazendo isso com o livro do Apocalipse, você perde toda a literalidade do texto e, volto a dizer, o texto deixa claro que são 2 pessoas. Pastor Amaury, esse lance da praça, aí eu vou pegar o gancho do que ele mesmo falou, né? Vou transformar aqui numa pergunta. A praça também não é praça? Os corpos também não são corpos? E o próprio texto dizendo que a cidade espiritualmente Sodoma e Gomorra, quer dizer, ela está representando, parece ser uma praça real, de uma cidade real, mas que representa outra coisa. Mas se já representava, como é que fica? Como é que dá para entender isso aí? Tá, nós não podemos pegar, quando o texto, né, às vezes assim, eu escuto o intérprete dizer assim: o texto é claro. Bom, se ele fosse claro, a gente não tinha tanta variação na interpretação. Esse texto tem 4 linhas de interpretação. E o fato de ter 4 linhas claro de interpretação... É claro para cada um. Você está sendo claro. Para mim é claro na direção que eu penso. Ele não é tão claro, tanto é que são 4 linhas de interpretação com bons teólogos defendendo cada uma delas. Então, tem uma obscuridade e nós estamos trabalhando para tentar elucidar essa obscuridade. Você escolheu um deles e está defendendo. Você escolhe e vai, né? Então, eu não posso pegar aqui no detalhe do texto, por exemplo, eu olho aqui, o texto está dizendo que são 2 e são 2 judeus, porque lá em Zacarias, lá em Zacarias ele está falando de um outro contexto. E aqui o texto está dizendo que o que acontecerá nessa época, nesse tempo, é similar ao que aconteceu no tempo lá atrás. Lá atrás o que acontece? Você tem um cativeiro, o povo é liberto, você tem Zorobabel, Josué liderando o povo, mas você não tem só Zorobabel e Josué, você tem depois Esdras, você tem, né, em tempos diferentes aqui Neemias, mas você tem todo um conjunto de pessoas que voltam do cativeiro para restaurar a religião de Israel, para reedificar o templo e reedificar a cidade de Jerusalém. E aqui ele está dizendo que o que acontecerá na história da igreja é similar àquele contexto lá, ou seja, ele está pegando uma história para, através dessa história, apontar o comando, com o governo de Deus na outra história. Agora, a linguagem usada, o estilo literário usado é um estilo literário apocalíptico, que é simbólico. Quando eu começo a ler com literalidade, eu tenho problemas. Vamos lá, é a praça, é a grande cidade é Jerusalém. Dizer que a grande cidade é Jerusalém é complicadíssimo isso aqui, né? A grande cidade, ele começa no começo do capítulo, ele vai falar da cidade santa e depois ele vai falar da grande cidade. Apocalipse o tempo inteiro faz o contraste entre 2 cidades, Jerusalém e Babilônia.
a grande cidade, Sodoma, o Egito, é sempre apontando para a ideia de Babilônia. O que é Babilônia em Apocalipse? É a sociedade humana incrédula, é a sociedade humana perdida, é a sociedade humana apóstata, que persegue, que rejeita. Por vezes também a religião falsa. A religião falsa. Então, mas ainda assim, todo esse conjunto. Então, mas ainda assim tem uma praça literal. Então, né, pastor? se o senhor defende que é Babilônia... Não tem uma praça literal. Aqui, olha só, você tem símbolos naturais em tudo. Ó. Vamos imaginar, serão literalmente 2 judeus profetizando de pano de saco para Israel. Não tem propósito e sentido nisso. Ou seja, aqui, o profetizar de saco é o jeito que os profetas, por vezes, faziam para mostrar que o estado de espiritualidade da nação era ruim. O estar de pano de saco é estar de luto. E o profeta ia de pano de saco para dizer que a situação é crítica, é complicada. Aqui ele está dizendo que a igreja prega para o mundo de pano de saco porque a situação do mundo é deplorável. E aqui a praça, a ideia aqui de praça é a centralidade dos eventos, dos acontecimentos. O que acontecia na praça da cidade tem a ver com a repercussão que dava aquilo. Ele está dizendo que, num dado momento da história, a igreja, de fato, ela será perseguida a um lugar, né? Então, está falando da maneira como a igreja, no futuro, será, de fato, pisoteada. Mas representa a igreja, mas não toda a igreja. Aqui, não é que a igreja será... Igreja, morreu todo mundo. Não é que a igreja será exterminada. Essa não é a ideia. Esse é o problema de você, numa narrativa dessas, você colocar, né, cada detalhe. É um ideograma. Não, mas é que eu estou tentando medir com a sua régua. Uhum. O senhor apresentou uma régua, e a régua do senhor é o seguinte: quando fala das 2 testemunhas, eles representam a totalidade da igreja. Eles representam a igreja de Jesus. Eles representam a igreja de Jesus. Sim, eles são a igreja. Né? E se eles... Bom, vamos lá, e tem um problema. Eles são a igreja ou representam? Porque se o senhor disser representam, então são pessoas que representam a igreja. Mas se o senhor disser não representam, porque não são pessoas. Eles são a igreja. Aí morreu, como fica? Não, é que assim, no desenho, né, você vai... Quando você tem a ideia através da cena, essas 2 testemunhas, na cena, elas representam, elas apontam aqui para a igreja. Ele está contando a história. Esse quadro montado não é uma história literal. Então, no quadro montado são 2 pessoas que representam. No quadro montado, 2 pessoas. Essas 2 pessoas apontam para a igreja, que é o testemunho da igreja nesse tempo. Aí ficou mais fácil. Então, agora pronto, ele está defendendo que são 2 pessoas que representam a igreja. Então, não que são 2 pessoas que se manifestarão na história. Eu estou dizendo que no quadro montado, né, você tem... Vamos lá, tem a besta... Lá do outro lado, quando o senhor chama quadro montado, é a perícope, é o próprio texto. É o quadro montado, é o próprio texto. Tá certo. Você tem 2 testemunhas, você tem a besta que prevalece, você tem a sociedade que vai e ataca, rejeita o testemunho, mata, você tem a igreja, ou as testemunhas pregando, ou seja, esse é o quadro. O quadro montado 2 testemunhas pregam, há uma rejeição ao testemunho, matam as testemunhas, e aí, um tempo elas prevalecem, num tempo elas morrem, e depois que elas morrem, elas são ressuscitadas. Ou seja, o que Jesus está dizendo para a igreja? Vocês vão pregar, haverá resistência. A igreja será perseguida e massacrada, e aparentemente o testemunho será até morto, e uma vitória aparente da besta, como foi uma vitória aparente de Satanás ao Jesus morrer. Mas não é. É um plano, é um governo, é um controle de Deus na história da humanidade. Pastor Juliano. Bom, o debate só não acabou ainda porque ele agora ficou mais fácil, né? O irmão já disse que são 2 pessoas. Então, estamos chegando lá. Representa a igreja. Não é mais 2 pessoas. Não estou dizendo que são 2 pessoas na história. Representam a igreja estou pessoas. Dizendo que dentro do quadro montado são 2 pessoas, e essas 2 pessoas... Então, o quadro montado é o texto? Isso. Então, dentro do texto são 2 pessoas. O texto monta um quadro. Sim. E dentro do texto são 2 pessoas. Olha só, é um ideograma, não um cronograma. O quadro, o texto... deixa eu tentar aqui colocar de uma outra forma. Quando Jesus conta uma parábola, Jesus monta uma história. Aquela história ilustra uma verdade. Aqui é como se fosse uma parábola. Ele está
contando uma cena. Esta cena que ele monta aponta para aquilo que vai acontecer na história. Aí eu disse, a batalha espiritual que a igreja enfrentará ao longo da história. Não há aqui uma literalidade de duas pessoas. Mas fica confuso até pro debate, porque é como uma parábola, mas não é uma alegoria, mas é como uma parábola. Mas também não é uma parábola. Parábola é diferente da alegoria. É diferente. E de repente são duas pessoas que representam. Mas no início do debate não era. Era a igreja, mas não poderia ser duas pessoas. Mas aí no decorrer, agora é duas pessoas, mas não. Parece que também não é mais. Não estou dizendo que são duas pessoas. Só que em momento nenhum uma fala que... Em momento nenhum diz que são duas pessoas. De tudo que o senhor disse. Não, é que assim, peraí, o negócio de duas pessoas, talvez a culpa seja minha. Então, vamos lá, vamos de novo. Quando o pastor falou, ele gosta de falar sobre quadro, não sei o que lá, mas é o próprio texto. Então, o texto, quando o texto é citado, tem duas saídas. Ou as duas testemunhas são duas personalidades, que o irmão não defende, ou é a igreja. Aí o senhor diz, não, isso aqui é a igreja. Eles representam a igreja. Mas ou é a igreja, e aí tudo bem, é a igreja. Milhares de pessoas, milhões e milhões, tribos, línguas, ok, é a igreja. Agora, se representa a igreja, então precisa de duas pessoas para poder representar a igreja. Então, eles são representantes da igreja ou são a própria igreja? Porque aí tem um problema. São a própria igreja. Tá, morreram. Os dois morreram. Não, são representantes da igreja. Então, são duas pessoas. Não são representantes da igreja. Preste atenção. Eles são a cena montada. Quem é a besta? Quem é aqui a besta? A besta aqui é a autoridade humana, é o governo humano lutando contra a igreja. Mas por trás da besta existe uma pessoa, então, assim, certo? Que é uma pessoa que define, que vai mudar a lei, vai mudar o tempo. No ideograma montado, no estilo aqui de literatura, você tem duas pessoas. Essas duas pessoas, nessa ideia aqui, na história é a igreja. Aqui são duas testemunhas na história montada. Né? Você tem aqui a cena montada. Ele está dizendo, o texto diz que são duas pessoas, mas você não pode interpretar como sendo duas pessoas. Tá mais próximo disso? O texto diz, a Bíblia diz, são duas pessoas, mas você não pode interpretar como sendo duas pessoas. As duas pessoas representam a igreja. Por quê? Então, aí eu tenho que fazer um intervalo rápido, porque eu volto já, mas fica nesse ponto aí. Neste quadro, na linguagem do pastor, que nós entendemos que é o texto, ele diz que são duas pessoas, mas dentro deste quadro representam a igreja. Já citei aqui dentro do próprio contexto que temos dificuldades de entender ser a igreja por diversos motivos, como morre e outras coisas mais. Mas outra coisa que me chamou muita atenção na fala do pastor, ele disse que é para mostrar que o testemunho da igreja morre. Ora, se o testemunho da igreja morre, aí nós temos um problema seríssimo. O testemunho da igreja morrer, eu nunca ouvi isso, eu nunca li isso em lugar nenhum na Bíblia. Pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Se o testemunho da igreja morrer, fecha as portas da igreja e vamos embora. O testemunho da igreja não pode morrer. Este é o problema de você querer simbolizar tudo, porque você é obrigado agora a simbolizar que a morte não é morte. A morte é do testemunho. Isso para não dizer que a igreja vai morrer. Outro ponto, a praça, que o senhor disse que é um lugar onde reunirá pessoas, enfim, na fala do senhor, o texto não diz isso, o texto diz ao contrário. Olha só o que diz a Bíblia naquilo que tange a ideia da praça. Vai dizer que esta praça, versículo 8, diz assim: e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que o pastor nega dizer que é Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor, com letras maiúsculas, também foi crucificado. O meu Senhor foi crucificado em Jerusalém. Agora, se tem um outro lugar que o nosso Senhor foi crucificado, a Bíblia não diz isso. Ou agora nós vamos também simbolizar que aqui a crucificação não é crucificação, o Senhor também não é Senhor. Problema seríssimo nós temos quando nós queremos simbolizar para encaixar a Bíblia no nosso padrão de interpretação do livro do Apocalipse. Então aqui é um problema sério, porque a crucificação então não é crucificação. Se a praça é o que o Senhor disse, a crucificação então não faz sentido no texto, e muito menos o nosso Senhor aqui no texto. Versículo de número 12: e ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi aqui,
quando elas são ressuscitadas pelo Espírito Santo. E subiram ao céu em uma nuvem, e os inimigos viram. Como simbolizar isso? E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu uma 10ª parte da cidade. Olha que interessante a linguagem. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Diz até a quantidade de pessoas que irão morrer devido ao terremoto. Essa linguagem, esses 7.000, nós vamos simbolizar? Não tem como. Então, o versículo 14 diz: e passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai virá. O terceiro ai que virá, pastor César, é a 7ª trombeta, a última trombeta tocada dessa série de 7, e ali inicia-se o terceiro ai. E esse primeiro ai começa em Apocalipse 9, versículo 1 ao 13 é o primeiro ai, do versículo 14 a seguir é o segundo ai. Então o livro do Apocalipse, ele tem uma ordem cronológica de eventos que, mesmo com símbolos, esses símbolos têm uma realidade atrás dele que a própria Bíblia interpreta. Outro ponto muito importante, também vale a pena aqui salientar: simbolizar a crucificação, simbolizar o Senhor e Jerusalém ali, eu acho que vai ficar um pouco difícil para o reverendo. Agora, fica mais difícil dizer também que não é Jerusalém, porque vai dizer, pede-se para que meça ali o altar, o átrio e o templo. Onde fica o templo, o átrio? Não é em Jerusalém? Ou nós vamos simbolizar também o templo agora? Pastor. É eu que pergunto, cadê o templo? Não tem templo. E, aliás, quando João escreve, não tinha. Aí mas só um minutinho, para ver como é futuro, desculpa, pastor, interrompê-lo. 2 Tessalonicenses 2 vai dizer, sim, que haverá um templo, e o anticristo, que é o homem do pecado, filho da perdição, vai se assentar lá e vão chamá-lo de Deus. Está em 2 Tessalonicenses 2. Ou também a carta de Paulo a Tessalonicenses também tem uma outra interpretação? Pelo contrário, aí sim, né, você tem que pegar na literatura paulina o que Paulo chama de templo de Deus. Onde é que Paulo está considerando o templo de Jerusalém o templo de Deus? Em Paulo, ou seja, Paulo vai considerar claramente a igreja como o templo de Deus. Paulo não está retrocedendo para a religião do judaísmo, né? Aqui nós temos que observar, o próprio pastor está dizendo, tem símbolos em Apocalipse. O estilo literário de Apocalipse é simbólico, e é muito mais complicado fazer uma leitura de Apocalipse olhando literalidade em símbolo, né? Porque a própria proposta do estilo literário é de simbologia. O estilo literário apocalíptico é cheio de simbologias, né? Mas a praça lá não é a cidade onde Jesus Cristo foi crucificado? Como que a gente entende isso aí? Eu estou dizendo, a cidade, quando ele fala da cidade, a grande cidade, está linkado com a ideia do que é Babilônia, do que é Sodoma, do que é Egito. Ou seja, qual é o contraste de Apocalipse? Apocalipse, o contraste é Nova Jerusalém, que é o povo de Deus, que é a igreja de Deus, é o povo de Deus, é a cidade de Deus. Babilônia é a cidade dos homens, é a sociedade humana. Ele está apontando já para a ideia de Gênesis, quando a humanidade vai e constrói Torre de Babel. É o governo humano, é o homem governando o homem, é a lei humana, é a religião humana, é o humanismo, é Satanás governando os homens, né? Então, essa cidade humana, essa sociedade humana vem desde lá de trás, que Deus reprova, derruba a torre, mas a sociedade está sempre se reerguendo. Você tem em Apocalipse uma cidade que desce do céu da parte de Deus, e você tem Babilônia, que é a cidade dos homens tentando chegar ao céu, tentando Mas chegar Jesus a foi Deus. Crucificado lá, na Babilônia? Jesus foi crucificado aonde? Você tem aqui... Jerusalém. Ele foi crucificado em Jerusalém, mas Jerusalém está onde? Jerusalém não está dentro desse ambiente da sociedade humana. Jerusalém não é uma cidade, parte da cidade dos homens. Jerusalém não é uma cidade, parte da sociedade humana, tanto é que rejeitou o Messias, né? Eu tenho muita dificuldade com... Jesus profetiza claramente a destruição do templo de Jerusalém no sermão escatológico, e não fala nada de reconstrução de templo. E, aliás, ainda que o templo viesse a ser reconstruído, ele não é o templo de Deus. Ainda que venha se reerguer um templo lá em Jerusalém, não tem a menor diferença dele de outro templo que venha a ser erguido. Por quê?
A religião judaica passou. Se o judeu reconstrói o templo e volta a sacrificar, isso é uma profanação, isso é uma afronta a Jesus. E pelo que a gente percebe, se algum dia voltar a ter um templo em Jerusalém, sacrifício, foi o evangélico lá fazer sacrifício. Ele está pisando, calcando aos pés o Filho de Deus, como diz a Escritura Sagrada. O templo não é símbolo para a religião cristã. O templo de Jerusalém é símbolo para o judaísmo. Agora, o cristianismo saiu de dentro do judaísmo, né? O cristianismo cumpre, ele é o povo de Deus do Velho Testamento alcançando a maturidade no Novo Testamento, na nova era agora que vivemos. A igreja estava dentro do Estado de Israel. Nós temos que lembrar, e aí um equívoco que muita gente faz, que é achar que o povo judeu em si, por etnia, é povo de Deus. Não, quem é povo de Deus são os crentes dentro de Israel. Tanto é que vários judeus morreram no Velho Testamento e foram para o inferno. E houve momentos em que a maioria de Israel eram apóstatas, pagãos, profanos. Okay. Né? Então, aqui no texto, quando eu digo aqui, né, parece confuso, mas assim, parábola é quando você conta uma história. Ideograma é quando você monta você não conta uma história, você monta um quadro. Essa que é a diferença. Por isso que eu digo que o texto não é uma parábola. Ele é um quadro que é como uma parábola no sentido de que uma parábola você conta a história. Que não é literal. Você monta um quadro, mas não tem literalidade em cada detalhe da parábola, assim como não tem literalidade em cada detalhe do quadro. Então, o lugar onde Jesus morre é aqui, na sociedade humana, na Terra, e Jerusalém parte dela. Vamos lá, pastor Juliano. Bom, quanto a essa ideia de que nós saímos do judaísmo, nós somos igreja, com certeza, né? Nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo somos nós. Qualquer aluno de escola bíblica dominical entende, mas isso foi uma fuga, né? Para sair do Senhor crucificado em Jerusalém na praça. É claro que nós sabemos isso, mas 2 Tessalonicenses 2 vai dizer que o anticristo vai se assentar lá, no templo de Deus. Agora, de que forma vai ser isso? Se os judeus vão reconstruir ou não, daria um outro debate, mas o texto é muito claro. Agora, se aquele templo não for de Deus, a Bíblia diz que é de Deus. E se esse templo for nós, bom, o anticristo vai habitar em nós, fica meio estranho também, perde o sentido. Mas, como eu já entendi que fica difícil debater quando tudo é simbólico, nada é real, o lugar que Cristo foi crucificado não é real, o Senhor não é real, as pessoas não são reais, o terremoto não é real, 7 mil não é real, então fica difícil o debate. Então eu vou agora para aqueles que estão nos ouvindo agora. Então vamos encerrar, as duas testemunhas, então, eu entendo que nós não temos como dizer de forma absoluta se é Elias e Moisés ou Enoque e Elias. Eu quero deixar isso bem claro. Claro que por ilação ou referência ou inferência, perdão, nós tentamos, mas a Bíblia se cala e nós não precisamos ter voz. Mas fica aqui que são duas testemunhas, são dois homens, ao meu ver, judeus, que irão profetizar por 3 anos e meio de forma literal. Bom, eu quero... O horário voa, né, meu? Quando a gente vai conversando sobre a Bíblia, sobre doutrina, a hora realmente voa, liga o turbo e voa. Então eu quero agradecer ao pastor, ao reverendo Amauri. Reverendo, uma alegria tê-lo aqui com a gente nesse dia.